Que bom reencontrar você mais uma vez. Hoje, terça-feira, estamos ao vivo, ou quem sabe você que está assistindo a reprise também, no dia seguinte ou em qualquer horário aqui na Novo Tempo. Esse é o programa Escola Bíblica e aqui a gente para um tempinho durante o dia para estudarmos durante meia hora temas bíblicos relevantes, atuais, e eu tenho certeza que farão a diferença na sua vida. E aproveite e faça o seguinte, hein? Eu convido você que está assistindo a partir de agora para se envolver com a gente também, convidar seus amigos, tá? Manda uma mensagem, um WhatsApp, mande uma mensagem também via redes sociais aqui do seu programa preferido, que é o Escola Bíblica, acredita assim, ou pega a sua rede social e manda aquela mensagem para que as pessoas acompanhem também. A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tema dessa semana, que é cosmovisão cristã, falando sobre o início de tudo e qual é a visão cristã bíblica sobre o início da humanidade. A gente entra daqui a pouquinho junto com você, ao vivo, aqui no Escola Bíblica. Aqui na Novo Tempo, esse é o momento da gente parar e refletir um pouquinho sobre temas que são com certeza influentes no mundo ao redor e que têm uma relação com a Bíblia também. A visão de mundo. Qual que é a sua visão sobre temas polêmicos? Por exemplo, homossexualismo, pedofilia. Qual que é a sua visão sobre temas que envolvem muitas pessoas? Temas relacionados também a aborto, política, visão de mundo. Tudo isso, a compreensão que você vai ter desse tema vai depender muito da cosmovisão que você tem. Se você tem uma visão bíblica, se você tem uma visão centralizada no ser humano, se você tem uma visão centralizada, quem sabe, nos escritos de um autor ou de uma outra religião, que seja muçulmana, seja hindu, seja budista, tudo isso vai influenciar na visão que nós temos do mundo ao nosso redor. E a gente está apresentando aqui 3 pontos importantes que durante essa semana a gente está analisando aqui a partir de hoje e nos dias correntes aqui você vai entender algumas temáticas importantes que serão trabalhadas a partir da cosmovisão cristã. Ontem nós vimos o que significa cosmovisão, como é importante saber também da relação da cosmovisão cristã comigo e com você também. A gente aprendeu que a cosmovisão, ela afeta várias áreas da nossa vida. E nesse momento, a gente vai orar, daqui a pouquinho eu vou oferecer para você um estudo bíblico, algo muito, mas muito especial que você pode adquirir gratuitamente aqui na Novo Tempo, no programa Escola Bíblica também. Mas antes da gente abrir a Palavra de Deus e estudarmos esse tema aqui, é preciso a gente abrir o nosso coração para que Deus nos oriente através desse tema especial. Senhor, muito obrigado por tantas pessoas queridas, muito obrigado mais uma vez por esse encontro nessa noite, por podermos estudar a Tua Palavra, esse tema tão atual, tão relevante também, e que cada um de nós pratiquemos aquilo que será o melhor para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, segundo a Tua vontade. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar você hoje, eventualmente a gente oferece mais no meio do programa, no final, no início também, mas eu quero lembrar você que através dessa temática da temporada que a gente está apresentando, a temporada é o sentido da fé, vários temas relacionados à fé, e especificamente essa semana a gente está falando sobre a cosmovisão cristã. Ontem nós falamos sobre o que é cosmovisão, vários aspectos aqui, e especificamente hoje a gente vai falar sobre um dos aspectos, daqui a pouquinho eu vou mencionar para você. Mas antes eu quero oferecer esse DVD que você pode receber aí na sua casa gratuitamente, um presente do programa Escola Bíblica da Novo Tempo, o sentido da fé. É isso mesmo, você pode entrar em contato com a gente de algumas maneiras e as principais são as seguintes. Você pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp, está vendo na tela ali agora? 12 982444449
E é bem simples, salva aí no seu celular, manda uma mensagem, quero receber o DVD sobre a fé, o sentido da fé, você pode escrever como você quiser aí, tá bom? Ou liga para a gente, 12, também o telefone fixo aí, 12 21 27 31 21. Se você está assistindo ao vivo agora à noite, em horário fora do horário comercial, você liga, vai ser registrada a sua ligação e a gente vai retornar para você, pegar os seus dados, seu endereço e com certeza vai chegar na sua casa esse DVD também, tá bom? Ontem nós falamos sobre alguns aspectos muito importantes da cosmovisão cristã. E a visão que o cristianismo tem de mundo depende da criação, da continuação da história desse mundo e da conclusão da história desse mundo, que é o que a gente chama basicamente do grande conflito cósmico. Tudo o que acontece hoje depende desse grande conflito. E existem alguns temas que a gente tem que analisar segundo a visão bíblica, a visão cristã. Por exemplo, você vai entender Deus, se você tem uma visão diferente da Bíblia, de uma maneira. Segundo a Bíblia, Deus é apresentado na visão teológica. Ética, questão antropológica, o ser humano, a visão do ser humano também. A relação do homem com a metafísica, né, que são as coisas que vão além da física, o sobrenatural, não as coisas que nós podemos tocar e palpar também. Nós falamos ontem também que existem 3 pilares, que é a criação, a queda e a redenção, que tem a ver com a nossa cosmovisão. E hoje eu quero começar falando e aprofundar sobre a criação. O que a Bíblia fala, qual é a visão, a cosmovisão cristã sobre a criação. Existem algumas teorias que você sabe que podem explicar o universo, né? A teoria do Big Bang, do criacionismo, e eu quero mencionar para você aqui algumas, né, visões e cosmovisões do mundo. Deus, ética e epistemologia, que é a definição da origem, da possibilidade, e eu quero começar com Gênesis capítulo 1, verso 1, que é o primeiro texto da Bíblia, que a Bíblia apresenta como sendo a forma em que tudo foi criado. Gênesis 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a visão bíblica é uma visão que existe um Deus que criou tudo. Então, foi algo que foi pensado, algo que foi planejado, com uma estrutura lógica. Se a gente olhar ao nosso redor, pensa comigo, você que está em casa aí, se você olhar a estrutura do universo, a estrutura do ser humano, sua estrutura, da natureza, do globo ao redor, existe uma lógica, existe uma coordenação. Então Deus, segundo a Bíblia, planejou tudo isso. Eu quero começar com uma frase para você de Louis Pasteur, um cientista, matemático. Ele diz o seguinte: quanto mais eu estudo a natureza, mais eu fico maravilhado com as obras do Criador. A ciência me aproxima de Deus. É a visão de um cientista, né? E a gente começa a ver o seguinte: através de quem Deus criou todas as coisas, como todas as coisas foram criadas. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, e eu quero ler para você, a pergunta está aqui e a resposta, Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele, o Filho de Deus, então está falando de Jesus, especificamente de Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, quando a gente começa a analisar a cosmovisão bíblica da criação, existe um Deus que criou, e existe um Deus que criou, porém criou para Ele também, para a adoração dele. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a criação do ser humano, né? Que o objetivo do ser humano aqui na Terra é adorar a Deus, biblicamente essa é a visão, e ser bom para as pessoas, e ajudar as pessoas. A gente volta nesse aspecto aqui. O mundo foi criado por Deus e para Deus.
todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E eu quero mencionar também agora João capítulo 1, verso 3, que diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Dois textos aqui que falam que Deus é o autor e criador de tudo. Agora deixa eu mencionar uma coisa que é interessante aqui. Quando a gente vai em Gênesis capítulo 1, no verso 1, diz mais ou menos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro texto, primeiro verso da Bíblia. Tentando lembrar um pouco, resgatar as coisas da faculdade aqui. No hebraico ali é mais ou menos assim: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. A palavra Deus, lá do iniciozinho, do primeiro verso da Bíblia, Elohim, Deus, ela é um plural, que mostra que, na verdade, quando existe a palavra Deus no início, é mais de um ser. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, desde o início, a gente vê a razão de Deus ter criado. Não somente um autor, mas um Deus em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que já se relacionavam e que criaram tudo para que o ser humano se relacionasse com ele e um com o outro também. Então, desde o início, a gente entende a razão pela qual Deus criou o mundo, o ser humano, para se relacionar, para ser empático às pessoas, para se aproximar das pessoas. Eu quero mencionar para você mais um texto aqui, que é bem interessante. Gênesis 1, verso 3 diz assim: e disse Deus. Primeiro a gente mencionou quem criou, e agora a gente vai entender um pouquinho, reforçar se você já conhece isso. Claro, muita gente já ouviu isso, mas a gente está tentando trazer para quem de repente não tem esse contato com a Bíblia. Mas o verso diz assim: e disse Deus. A forma como Deus criou o universo foi através do quê? Da palavra dele. Exceto o ser humano, né, que Deus pôs a mão. Mas o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, se a gente vai na cosmovisão bíblica, que é o tema da semana, a gente entende que essa visão que a Bíblia apresenta é de um Deus criador que criou com a palavra dele. Salmo 33, versos 6 a 9, pulou um pouquinho aqui, vou voltar para você. Salmo 33, 6 a 9 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Vou voltar, pela palavra do Senhor. Então, todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe em tesouros os abismos. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. Então Deus criou tudo o que era necessário para o bom funcionamento do planeta em 6 dias. E depois do intervalo eu vou falar um pouquinho para você algumas evidências que mostram que esses 6 dias que Deus criou com a palavra dele, eles são dias literais. Não são eras, mas são dias literais de 24 horas. Muita gente pensa assim: mas Deus criou ao longo de eras, de vários séculos, de vários anos, de milhares de anos. Mas a Bíblia aponta que existe um Deus que ele falou e no primeiro dia apareceu. Ele falou, no segundo dia apareceu. E essa é a visão, é a cosmovisão bíblica. Estou esperando você, e não se esqueça de uma coisa: após o intervalo a gente menciona isso, mas coloque no seu coração algo muito, mas muito importante, tá? É necessário a gente entender um Deus que criou tudo, para que a gente entenda o nosso valor, o significado do ser humano. É bem rapidinho, a gente volta já. De volta ao Escola Bíblica, e tanta gente querida escrevendo para a gente aqui, acompanhando, claro, pela Novo Tempo, em vários canais abertos e fechados. Estamos transmitindo pelo YouTube também, tá? Pelas redes sociais, no YouTube, também no NT Play e
pelo Facebook do Escola Bíblica. Deixa eu mandar alguns abraços para as pessoas que estão escrevendo aqui. A Elizabeth Miller, dizendo que não sai da frente do programa. A Olga Falck também, quer receber o CD, o DVD da fé. Está pedindo para mandar para ela. Olga, vamos mandar sim, tá? É só entrar em contato pelo WhatsApp ali ou ligar para a gente faz questão. O Valmor também, a Terezinha, boa noite, pastor Fábio, a Terezinha, Canal de Freitas, também a Givandete Silva, maravilhoso, está sendo uma benção essa aula, obrigado então. Givandete, Deus abençoe muito você e para você que tem acompanhado a gente também, né? Falando um pouquinho aqui sobre a visão bíblica, a cosmovisão cristã, sobre o início de tudo. Então, você já percebeu que a maioria das denominações, das crenças religiosas, ou mesmo aquelas pessoas que não têm uma religião, elas têm uma visão de como as coisas surgiram, como as coisas acontecem e como as coisas finalizam. Então, nós estamos apresentando aqui, essa semana, exatamente essa cosmovisão, e hoje, especificamente, a gente está falando qual é a visão da Bíblia de como tudo começou. Agora, será que Deus realmente criou a Terra em 6 dias literais? Algumas pessoas, isso é importante a gente entender, algumas pessoas afirmam o seguinte, que o dia em hebraico significa era. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e uma parte menor em aramaico, mas se você vai aqui, o dia em hebraico, alguns estudiosos dizem o seguinte, olha, essa palavrinha dia não quer dizer o dia de 24 horas, quer dizer eras, anos, um bom tempo. E eles dizem o seguinte, que Deus levou algumas eras para criar o mundo. A palavra hebraica, para a gente entender um pouquinho, já que a gente está estudando aqui, é importante a gente entender alguns termos, né, para a gente chegar à conclusão no português hoje. A palavra hebraica para dia é ion. Você está vendo aqui na tela, a palavra hebraica para dia é ion. E vem acompanhada de um número definido, referindo-se a um dia de 24 horas. Eu vou explicar isso aqui, tá bom? Isso ocorre nos dias da semana mencionados em Gênesis. Então, a palavra Ion, você viu aqui, acontece no livro de Gênesis e é mencionado. Então, sempre que aparecer um número, um numeral e a palavra dia, isso é importante. Eu vou dar um exemplo. Isso tem a ver com um dia de 24 horas. Olha o que está escrito em Gênesis. Houve tarde e manhã, no primeiro dia. Um numeral, primeiro, depois a palavra ion, dia. Ou seja, número 1, dia. Depois, falando sobre o segundo dia, diz assim, houve tarde e manhã no segundo dia. Um numeral, ok? Mais a palavra ion, dia. Então, sempre que aparece escrito um número e mais a palavra dia, ion, representa um dia de 24 horas. A construção gramatical hebraica, ela aponta um dia de 24 horas. E aí aparecem os outros dias também, né? Houve tarde e manhã no terceiro dia, verso 13 de Gênesis. Houve tarde e manhã, verso 19, no quarto dia. Houve tarde e manhã no quinto dia, verso 23. Houve tarde e manhã no sexto dia, o verso 31. E, por fim, diz assim, e abençoou Deus o dia sétimo, ou seja, o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Sabe por que é importante a gente mencionar um pouco sobre essa questão do dia de 24 horas? Porque nós não vamos estudar isso aqui. Mas muita gente fala assim, mas esse dia, esse sábado aí é uma era, não é um dia literal, não precisa ser guardado. E a gente vai estudar sobre isso, né? Então, muita gente descarta a importância do dia do sábado, da guarda do sábado, dizendo assim, esse dia não é um dia de 24 horas. Mas, biblicamente, você percebeu que os dias da criação são dias literais. E se a gente não entende e não tem essa visão da Bíblia, a gente pode mudar toda a nossa compreensão do restante da Bíblia. Dos valores, do tempo, dos princípios,
da ética, da moral, de tantas outras coisas, né? Então, além da gente ter que ter uma visão bíblica, que é o princípio cristão, a gente tem que entender corretamente qual que é a visão bíblica, senão a gente vai ter uma visão do mundo totalmente distorcida. Você sabe que existem cada dia mais religiões no mundo, né? O cristianismo é uma religião, uma das grandes religiões, das 6, 7 principais religiões do mundo. Dentro do cristianismo, são milhares de denominações religiosas. Catolicismo, Assembleia de Deus, Adventista, Presbiteriana, Sara Nossa Terra, Renascer em Cristo, Universal, e aí vai, estou mencionando algumas, aí, e a sua, né? De repente você tem a sua religião. Por que cada uma interpreta de uma maneira? Porque, infelizmente, nós acabamos interpretando muitas vezes a Bíblia à luz dos interesses pessoais ou de uma compreensão equivocada. A partir da visão que a Bíblia ensina é que a gente tem que enxergar o nosso mundo. A gente não pode enxergar pegar o nosso mundo, a nossa história, as coisas que fazem sentido para a gente e levar isso para a Bíblia. Não pode fazer isso. Tem que ser o contrário. Então, falando de criação, falando da visão cristã sobre a criação ou da cosmovisão, existem 2 princípios instituídos ao homem desde a criação. Desde que Deus criou a vida humana, a manutenção da vida humana. E, basicamente, é importante a gente entender 2 coisas. Quando a gente fala da visão cristã, quando a gente fala de que existe um Deus que criou tudo, que estabeleceu o mundo, Ele fez 2 coisas, e é importante você guardar no seu coração, 2 coisas para a manutenção da vida humana. Para que o ser humano, ou melhor, tivesse mais vida, preservação da vida e qualidade de vida. O objetivo de Deus é que o ser humano tenha vida, vida em qualidade, vida em abundância. E eu quero mencionar quais são as 2 coisas, as 2 instituições que Deus fez para preservar a vida humana, logo no início. Uma delas é essa daqui, ó. Eu vou ler a frase que diz assim: para a manutenção da vida humana, 2 princípios foram instituídos ao homem desde a criação do mundo: a família e o sábado. Primeiro, se a gente vai até Gênesis 2, 2 e 3, nós não vamos ler, tá? Mas você pode ler com calma depois. Gênesis 2, versos 2 e 3. Fala sobre a questão do sábado. O sábado foi feito para que houvesse a preservação da vida humana. Você sabe muito bem disso, pode ser que seja a sua realidade. Você conhece alguém que está há 30 anos trabalhando de domingo a domingo, de segunda a segunda, não para. Qual que é a condição de vida dessa pessoa? Qual que é a qualidade de vida dessa pessoa? Qual que é a perspectiva de que essa pessoa tenha uma vida longeva, longa, com qualidade? Se não houver uma manutenção do tempo, uma pausa, um respirar, um preparo, a pessoa não consegue ter qualidade de vida e nem sequer tempo de vida. Então, Deus criou o sábado como uma instituição para que o ser humano tivesse vida e qualidade. E a segunda instituição que Deus criou é o casamento. Gênesis 2, 23 e 24. Por quê? Porque é através do casamento que existe a relação homem e mulher, que existe a procriação, que existe o início de uma nova vida. Deus é um Deus criador. Deus é um Deus autor da vida. Deus é um Deus que preserva a vida humana. Quando a gente vai nos princípios e valores bíblicos, na cosmovisão cristã, Deus é o Criador. Ele criou com a sua palavra. E Ele não somente criou com a sua palavra, mas Ele construiu o ser humano com suas mãos, para que o ser humano tivesse vida, e vida de qualidade. Esses 2 princípios que nós mencionamos aqui, eles foram apresentados desde o início do mundo. E a natureza tem várias perfeições. Eu quero encerrar com uma frase aqui, de Blaise Pascal. A natureza tem perfeições que mostram que é a imagem de Deus e defeitos que mostram que é apenas
à imagem. Deus é perfeito, a natureza é falha, mas nós podemos olhar para a criação e vermos um Deus criador poderoso que quer dar vida em abundância para o ser humano. Amanhã a gente vai falar sobre o segundo aspecto da cosmovisão cristã. Te espero ao vivo, se Deus quiser, 8h30 da noite. Vamos orar. Senhor, obrigado porque aprendemos hoje um pouquinho mais sobre a visão bíblica cristã da criação. Nos ajude a compreendermos esses e outros temas, praticarmos e repartirmos com as pessoas que estão ao nosso redor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero lembrar você que está acompanhando o programa agora que o programa de hoje está no NT Play, tá bom? Entre em contato com a gente, entre no YouTube, participe, se envolva, veja esse tema dessa semana e de todas as temporadas também. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no programa Escola Bíblica. Tchau, tchau.